Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, Breve História do Antigo Egito. Breve História do Antigo Egito, do grande escritor Juan Jesus Vallejo. Juan Jesus Vallejo é um estudioso, né? Ele é um amante do Egito Antigo, ele estuda a cultura egípcia, ele esteve no Egito, inclusive, e ele retrata aqui para nós um pouquinho acerca desses livros, acerca do que é o Egito. Né? Ele narra nesse livro o que é o Antigo Egito, alguns mistérios que aconteceram, a famosa descoberta do túmulo de Tutankhamon. Tá? Uma das coisas que ele comenta aqui, algumas coisas que ele comenta aqui que eu acho interessante de compartilhar aqui com vocês, é a questão do Akhenaton, né? O Akhenaton, eu já tinha lido sobre isso em outros livros que tratavam sobre o Antigo Egito, mas Akhenaton ele foi o primeiro faraó e único faraó monoteísta da história da humanidade. Né? Acredita-se que ele tenha sido o primeiro monoteísta, o primeiro grande monoteísta da história da humanidade. Akhenaton ele nasceu numa época em que o Egito compartilhava a ideia de vários deuses, né? A religião deles era uma religião politeísta, adorava vários deuses. E então de repente surge Akhenaton. Akhenaton pega a ideia do deus Aton e diz para todos: existe apenas um deus, e esse deus é Aton. E todos os demais deuses devem ser destruídos, devem ser exterminados, seus cultos devem ser encerrados imediatamente. Então Akhenaton ele muda a capital do Egito para Amarna e lá ele funda uma cidade chamada Akhetaton. Tá? Akhetaton era uma cidade feita em homenagem ao deus Aton, e isso deixou os egípcios os sacerdotes egípcios muito irritados, porque os sacerdotes do Antigo Egito eles ganhavam uma grande quantia em dinheiro por causa da crença nos vários deuses. Então, uma vez que houvessem vários deuses, o povo ia até os sacerdotes a fim de que os sacerdotes dessem suas bênçãos para eles, a fim de que os sacerdotes os auxiliassem com conselhos. Mas a partir da hora em que Akhenaton ele declara que só existe um deus, e esse deus é Aton, Akhenaton imediatamente faz com que os sacerdotes percam o emprego imediatamente. Né? Os sacerdotes já não teriam mais o que fazer nessa religião de um único Deus. E, com isso, Akhenaton conquista um grande número de inimigos dentro da própria corte egípcia. Akhenaton foi um faraó que se tornou faraó por acidente. Né? O que acontece é que o irmão mais velho dele morreu, né? E como o irmão dele morreu e ele não havia mais nenhum outro para ficar no lugar dele, ele foi colocado como faraó. Só que o Akhenaton ele se tornou faraó exatamente por acidente, porque o Akhenaton ele não tinha estudado para ser faraó. Akhenaton tinha estudado para ser sacerdote. Então você tinha um sacerdote se tornando faraó. O que um sacerdote, quando se torna líder de uma nação, faz? Ele promove a religião, ele promove a religiosidade dele, ele promove aquilo que ele acredita, ele promove a divindade dele, aquilo que ele acredita ser o divino. E foi exatamente isso que Akhenaton fez. O que Akhenaton fez quando se tornou faraó? Colocou o deus dele acima dos demais deuses egípcios. Não que o deus dele não fosse um deus egípcio. Aton era um deus egípcio, mas Aton era visto como um deus egípcio no meio de milhares e milhares de outros deuses egípcios. E de repente Akhenaton eleva esse deus ao nível de único deus. E os povos que haviam sido dominados pelos egípcios começaram a se negar a pagar impostos a Akhenaton, e isso fez com que o poder egípcio fosse se diminuindo cada vez mais. Né? O fim de Akhenaton até hoje é um mistério. Né? Akhenaton vivia com a esposa dele, a Nefertari, né? A Nefertiti, melhor dizendo. A Nefertari era a esposa do Ramsés II. Vivia ele e a esposa dele tranquilamente. E antes dele, os faraós egípcios eles colocavam imagens de si como homens poderosíssimos, fortíssimos, que tinham uma imagem
máscula, o poder, força, vigor, não sei mais o que. E de repente o Akhenaton ele permite que sejam feitas estátuas dele como um homem frágil, delicado, um homem de uma personalidade serena, né? Os antigos egípcios faziam seus faraós serem esculpidos em paredes como guerreiros indo para batalhas, né? Vencendo os inimigos, conquistando posses, enfim. De repente aparece o Akhenaton, ele manda que se coloque imagens dele nas paredes, como de um homem meigo que ajuda o próximo, que dá dinheiro ao seu povo, aos seus súditos. Então ele rompeu, né, muito com aquele paradigma dos antigos egípcios. Né? Ele rompeu muito com a cultura do Antigo Egito. Ele tentou criar uma nova cultura. Não se sabe qual foi o fim de Akhenaton. Alguns acreditam que Akhenaton tenha sido assassinado, e essa é a opinião vigente, digamos assim, a maior opinião dos estudiosos acerca da morte de Akhenaton é exatamente a de que ele morreu assassinado por sacerdotes do Antigo Egito. Sacerdotes do Antigo Egito que haviam perdido o emprego, principalmente. E talvez até o general. O general talvez matou, né, mandou matar o Akhenaton, porque o exército estava se enfraquecendo à medida que os povos vizinhos conquistavam territórios do Egito. Então Akhenaton ele não foi um rei que se preocupou com a economia, com a administração de sua nação. Ele foi um sacerdote. Até o fim, Akhenaton se comportou como sacerdote, mesmo estando na posição de rei, de faraó. Em determinado momento, o filho dele, após a morte dele e a morte da esposa dele, o filho dele assume no lugar. O filho dele era ninguém mais, ninguém menos do que Tutankhamon. Originalmente, Tutankhamon tinha por nome Tutankhaten, ou Tutankhaton. Só que o que aparece o nome do deus Aton no nome dele. Só que ele, para mostrar aos sacerdotes que ele desejava voltar à época dos antigos deuses e para conquistar a amizade dos sacerdotes que o pai dele havia entrado em discórdia, o Tutankhaten resolve substituir o próprio nome para Tutankhamon. Ele tira o povo dele da cidade de Elamarna, a cidade de Akhetaton, e leva de volta à capital anterior. E lá os deuses novamente voltam a ser venerados, os templos voltam a ser reabertos, os sacerdotes voltam a estar em paz e harmonia, o general também. Só que, se você acha que a história terminou, aí que entra a parte mais interessante. Por algum motivo, talvez ele ainda carregasse dentro de si, de maneira internalizada, as crenças do pai dele, a Tutankhamon ele é assassinado aos 19 anos de idade, 18, 19 anos de idade por aí. É assassinado com uma paulada na cabeça. Ele acaba sendo sepultado em um túmulo que não era nem para ele, era para a mãe dele. Mas daí os sacerdotes vão lá, tiram o corpo da mãe dele do túmulo e colocam ele no lugar e alteram a fisionomia do sarcófago para parecer que era para ele, alteram a fisionomia do túmulo em geral para parecer que era para ele, e dessa maneira se torna o famoso túmulo de Tutankhamon, que mais tarde foi descoberto meio que por acaso. E o livro ele narra também a descoberta do túmulo de Tutankhamon. Tutankhamon morre e a esposa dele, a esposa dele, a Aksunamon, a esposa dele, ela quer ter filhos, mas para manter a mesma descendência do Tutankhamon e do pai dele, do Akhenaton, só que infelizmente ela não consegue ter filhos com Tutankhamon. O Tutankhamon, ele era filho, aí que entra uma questão muito estranha e até mesmo feia que acontecia no Antigo Egito, que era o seguinte: os faraós eles eram marido de suas próprias irmãs, tá? Então, por exemplo, Tutankhamon, ele era casado com uma mulher que na verdade era irmã dele. Então, quando ele e ela tiveram filhos junto, aquele filho era tanto filho dele quanto sobrinho dele. Era filho e sobrinho ao mesmo tempo. Então, por exemplo, Tutankhamon, ele era filho de uma irmã
menor, né, uma irmã menor que eu digo no sentido de que era uma irmã que não pertencia ao trono, ela era uma mistura já de povos ali, mas era irmã do Akhenaton. Então o Akhenaton se relaciona com ela e gera o Tutankhamon, né? Então o Tutankhamon ele era na verdade filho do pai e da tia ao mesmo tempo. Só que a Aksunamun também era filha do Akhenaton com uma outra irmã que ele tinha. Então aí tu já tinha uma mistura, né? Então quando a Aksunamun e o Tutankhamon se casam, tu tinha primos se casando entre si, né? Primos se casando entre si e então quer dizer, era uma mistura muito assim, né? Uma mistura, enfim, era uma maneira deles manterem na hegemonia uma mesma família. Só que por questões biológicas, quando um homem se casa com uma mulher que é do mesmo sangue que o dele, da mesma família que a dele, isso gera problemas biológicos. Então as crianças, os filhos do Tutankhamon com Aksunamun não nasceram, né? Morreram no ventre materno, não conseguiram nascer, houve vários problemas físicos por causa disso. O próprio Akhenaton ele tinha vários problemas físicos, né, no corpo dele, exatamente em virtude dessa má formação devido a essa questão da mistura do sangue, né, a mesma família se relacionando. Uh, Tio se casando com sobrinha, irmão se casando com irmã. Então chegava a alguns níveis extremos de até pai se casar com a filha. Por exemplo, Ramsés II, uma das esposas de Ramsés II era na verdade filha dele, né? Então, por causa disso, por causa dessa mistura que os antigos egípcios faziam de pessoas da mesma família se casarem, nasciam crianças com problemas físicos, né? Questões de DNA, alteração do DNA, biologia, enfim. E, e aí a Tsunamun não conseguiu ter nenhum filho com Tutankhamon. Tutankhamon morreu assassinado antes que pudesse ter um filho. E a Tsunamun então envia uma carta ao líder do povo hitita. O povo hitita, para quem não sabe, ficava na Turquia, né? Ela envia para o rei hitita, né, o rei de Atusha, porque Atusha ou Atusa era a capital dos hititas. Ela envia uma carta ao rei hitita dizendo: me mande um dos seus filhos, porque eu quero ter um filho, né, para perpetuar o trono de Akhenaton e de Tutankhamon. E como ela era da mesma família do Akhenaton e do Tutankhamon, ao gerar um filho, esse filho manteria aquele sangue real do próprio Akhenaton no trono. Só que o povo egípcio já não queria mais o sangue de Akhenaton, portanto o povo egípcio já não queria mais o Tutankhamon e nem a esposa dele, Aksunamun, e muito menos os filhos, caso eles tivessem filhos. Então, quando o rei hitita resolveu enviar um filho dele para se casar com Aksunamun, o filho dele foi assassinado no meio do caminho. Tá? O próprio povo egípcio, talvez o exército egípcio, né, tenha matado assim no meio do caminho, digamos assim. E aí a Aksunamun ela é expulsa do trono, oficialmente. O general, se eu não me engano o nome do general era Ti, o general Ti assume então a posição de faraó. Então o general Ti vira faraó do Egito. E a esposa dele, então, né, os dois geram filhos e esses filhos passam a gerar uma descendência. Mais tarde dessa linhagem surge Sete I, que se torna mais tarde o pai do Ramsés II. Né? Então, quer dizer, tem toda essa história. Assim. Então, a questão da maldição da múmia, né? Tem gente que fala sobre a maldição da múmia e esse livrinho ele aborda em determinado momento sobre a maldição da múmia. Assim, os antigos egípcios, eles tinham o hábito de quando quando uma pessoa morria e eles mumificavam a pessoa, né, eles consagravam o corpo daquela pessoa a deuses da morte, a espíritos da morte. Espíritos. Hoje em dia, no cristianismo, os cristãos chamariam isso de demônios. Né? Partindo do princípio, suponhamos que o cristianismo esteja certo, partindo do princípio de que de fato os deuses egípcios fossem demônios, né, partindo do princípio cristão, digamos assim, os antigos egípcios morreram,
mas os demônios para os quais foram consagrados as múmias e os próprios alimentos que ficavam ali nos túmulos dos mortos, aqueles espíritos demoníacos não morreram, estão vivos até hoje. Houve um caso, inclusive, de possessão demoníaca, em que um jovem dos Estados Unidos, ao ir a um museu egípcio, ele viu uma múmia que na verdade era a sacerdotisa do deus do deus Amon-Ra, mas na verdade não era o deus Amon-Ra. Depois eu vou me lembrar o nome desse deus. Era um deus com boca de crocodilo, que era um espírito de destruição na cultura egípcia. E esse deus egípcio, esse espírito, né, para o qual a múmia havia sido consagrada e os alimentos que faziam parte da mumificação também tinham sido consagrados para ele, esse espírito ele entrou no corpo daquele jovem norte-americano. Né? Isso quando no museu, né, no museu egípcio, porque aquele jovem, né, ele tinha ido para um passeio, né? E aí aquele espírito entrou nele. Quando ele olhou para a múmia assim, ele começou a passar mal, teve uma espécie de transe e o espírito entrou nele. E aí mais tarde, segundo esse jovem contou na televisão, né, não me lembro agora onde, mas quando esse jovem contou na televisão o que havia acontecido com ele, diz ele que mais tarde ele foi num exorcista, né, depois que algumas coisas terríveis começaram a acontecer na vida dele, e aí o exorcista foi lá e expulsou aquele espírito. Levou uma semana para aquele espírito verdadeiramente se retirar do corpo daquele jovem, e de fato aquele espírito disse: eu sou o Deus fulano de tal, para o qual aquela múmia foi consagrada e para o qual os objetos foram consagrados naquela mumificação. Então, os espíritos, né, para os quais foram consagradas as múmias e para os quais foram consagrados os incensos, os incensários, os objetos que os antigos egípcios usavam no processo de mumificação, aqueles espíritos estão vivos ainda hoje. Né? Então, algumas pessoas acreditam verdadeiramente que existe maldição, maldição da múmia, digamos assim, de se você se mete com essas coisas, se você se mete com múmias e coisas do gênero, de fato aqueles espíritos podem, de alguma maneira, entrar em você. Né? Descrevendo, esse livrinho aqui, ele descreve nos mínimos detalhes, inclusive, a questão da mumificação, como é que era a mumificação no Antigo Egito. Tá? Diz assim então o texto. Diz assim então o texto. Quando ocorria a morte de um dos primeiros habitantes do país do Nilo, iniciava-se um longo e complexo processo de preparação para a vida no além. Como existia para os egípcios, depois dessa outra nova etapa de existência, era necessário chegar a ela nas melhores condições. Para isso, desenvolveram toda uma arte milenar reconstruída, em grande parte graças ao trabalho meticuloso dos pacientes arqueólogos. Uma vez que o doente ou acidentado já estava morto, era levado até um local mal cheiroso no subsolo. Lá, os sacerdotes cuidavam dele, preparando-o para sua nova etapa. Então, quando uma pessoa morria, na hora de mumificar a pessoa, ela era levada a uma espécie de mini templo, uma espécie de templo. Era uma salinha que ficava no subsolo do templo principal, e era um lugar mal cheiroso, fedorento, porque ali só haviam mortos, né? E os vivos que estavam ali estavam banhados em toda sorte de especiarias, incensos e muita coisa. Então era um cheiro muito forte que tinha ali. Não era uma tarefa fácil ou rápida. Durava quase 3 meses para transformar aquele corpo inerte numa múmia pronta para toda a eternidade. Como as altas temperaturas e a umidade reinante decompunham rapidamente a carne, era preciso agir inicialmente às pressas. Começava-se, portanto, pelas partes moles, muito mais sujeitas à deterioração ambiental. O primeiro passo era esvaziar as órbitas oculares, ou seja, quando uma pessoa morre, as partes moles do corpo da pessoa, como elas são ricas em água, em hidratação, enfim, quando a água toda começa, quando o corpo começa a entrar em decomposição e vai arrebentando esses órgãos moles, eles vão liberando o líquido que há neles, a química que há neles. E esse líquido vai acelerando ainda mais o processo de decomposição, porque daí a carne começa a entrar em contato com a umidade do próprio corpo, dos próprios órgãos moles. Então, para evitar a decomposição do corpo,
pegava-se todos os órgãos moles, né, todos os órgãos que tivessem muita água dentro deles, aí entra os olhos, o fígado, o cérebro, todos os órgãos que tinham muito líquido dentro deles, né, que estavam banhados em líquido, eram tirados do corpo e aquela parte era secada. Tá? Ele secava aquilo ali para que a múmia não entrasse em decomposição rapidamente. Então, o primeiro passo era arrancar os olhos. Tá? Era esvaziar as órbitas oculares, ou seja, arrancar os olhos. Esses orifícios e mais as narinas eram o caminho da saída do cérebro. Então, a partir da hora que eles arrancavam os olhos, né, eles usavam o próprio buraco onde antes eram os olhos, né, as órbitas oculares, usava os próprios buracos ali dos olhos para arrancar o cérebro. E no lugar dos olhos, depois que eles tinham arrancado o cérebro, eles colocavam cebolas, né, pequenas cebolas que ficavam no lugar dos olhos. E eles fechavam as pálpebras por cima das cebolas para parecer que a pessoa estava dormindo. Para isso, né, para tirar o cérebro, utilizava-se um gancho de ferro comprido que era introduzido até a cavidade craniana. Uma vez desmembrada a massa cinzenta, esta era retirada por sucção mediante foles até que os ossos ficassem limpos. Em seguida, outros sacerdotes abriam o abdômen para retirar as vísceras que eram introduzidas em 4 vasos chamados de canopos. Os canopos eram os vasos onde ficavam esses órgãos moles, dos quais eu tinha falado anteriormente. Então eles eram banhados com resina, com incenso, um monte de coisa, eram mumificados e colocados dentro de vasinhos. Esses vasinhos eram chamados de canopos. Esses vasinhos, esses canopos, eles tinham o formato dos deuses da morte, tá? Dos deuses que acompanhariam a alma no processo do julgamento pós-morte. Apenas permaneciam no interior do defunto o coração e os rins, tá? Porque o coração ele era considerado a sede da alma, era dentro do coração que morava a alma, segundo a crença egípcia. Já os rins eles eram como se fosse a sede das emoções. Então a única coisa que ficava do morto mesmo eram os ossos, a pele, o coração e os rins. E mesmo assim eles colocavam vários amuletos dentro do próprio corpo da múmia para proteger a pessoa, né, de qualquer tipo de prejuízo espiritual após a morte. E também havia uma estratégia que os antigos egípcios usavam. A estratégia era o seguinte: quando você morria, sua alma ia até o tribunal de Osíris. Nesse tribunal, você tinha que fazer vários juramentos, dizendo que tu não tinha desviado o curso dos rios, que tu não tinha maltratado os animais, que tu não tinha praticado nenhuma forma de blasfêmia ou sortilégios contra os deuses, que tu não tinha maltratado outras pessoas, que tu tinha se submetido verdadeiramente ao faraó, aos sacerdotes, a todas as autoridades humanas. Enfim, tu tinha que fazer várias promessas nesse sentido. Depois que você fazia várias promessas nesse sentido, o que os deuses faziam? Os deuses pegavam o teu coração, colocavam numa balança e mediam. Uma deusa chamada Maat. Maat era tanto o nome da deusa quanto o nome do código moral que os antigos egípcios tinham que obedecer. Maat então pegava a pena que havia na cabeça dela, que ela usava como igual as mulheres hoje em dia usam. Quando as mulheres elas pegam uma caneta, por exemplo, e elas fazem um penteado, tá? Em que para segurar aquele penteado elas colocam uma caneta, né? Uma caneta, um lápis, um pedacinho de madeira, alguma coisa assim. A deusa Maat ela usava uma pena para isso. Então, para segurar o cabelo dela, para segurar o penteado dela, ela colocava uma pena. Quando ela arrancava essa pena, o cabelo dela se esparramava pelos ombros e tal, e ela pegava aquela pena e colocava na balança. Aquela pena representava a própria Maat e representava também o código moral, né? O código moral que todo homem e toda mulher egípcios deveria de obedecer em vida. E aí de um lado da balança ficava a pena, representando a verdade absoluta, e do outro lado da balança ficava o coração do defunto. E aí os deuses ficavam observando o movimento da balança. Se o coração pesasse mais do que a pena, significava que o indivíduo tinha cometido muitos erros em vida, muitos pecados, muitos erros, e que ele não estava pronto, portanto, para entrar no paraíso. Então os deuses pegavam aquele coração do defunto, atiravam na direção de um deus que tinha a boca de um crocodilo. O deus que tinha a boca de um crocodilo comia o coração e a alma deixava de existir automaticamente.
Para os antigos egípcios, a maior punição que uma pessoa poderia ter não era o inferno. Não, eles não tinham sequer uma palavra para definir o inferno. Não havia o conceito de inferno no Antigo Egito. Para os egípcios, o pior castigo que poderia existir era não existir mais. O pior castigo que poderia existir era a alma deixando de existir. Se, no entanto, o coração estivesse no mesmo nível da própria deusa Maat, né, no nível da pena, que representava a própria bênção, da própria deusa, então a pessoa entrava no paraíso. No paraíso, a pessoa viveria uma vida igual a pessoa vivia quando estava viva. Ou seja, lá ela iria caçar patos, ela iria caminhar no meio de trigos, no meio de pântanos, iria caminhar com as outras pessoas, iria dar risada, se divertir, iria se deitar, ver o sol nascer. Enfim, ela viveria uma vida normal, entendeu? Igual ela vivia na Terra. E aí entra uma questão interessante. Quando um egípcio morria, no início, todos deveriam de obedecer o código de Maat. Todos, sem exceção. Chegou um momento em que os egípcios resolveram dar um jeitinho, um jeitinho de driblar, a Maat. Qual era a estratégia deles? Eles criaram um livro chamado Livro Egípcio dos Mortos, em que havia um conjunto de rituais e fórmulas que a pessoa deveria de memorizar em vida. Depois que ela morresse, se ela pronunciasse, na hora em que ela pegasse o coração dela, diante do julgamento dos deuses, quando ela pegasse o coração dela e ela pronunciasse aquelas fórmulas mágicas que ela tinha memorizado em vida, do livro dos mortos, quando ela colocasse o coração dela ficaria sempre no mesmo nível da própria pena da deusa Maat. O cara poderia ter sido o maior psicopata da face da Terra, alguém que tivesse desobedecido os deuses, desobedecido o faraó, ter criado rebeliões e não sei mais o que. Mas se ele tivesse conhecimento deste ritual, o coração dele sempre seria aprovado. Nunca haveria problema do coração dele ficar abaixo da pena da deusa. Uma outra estratégia que os egípcios criaram era de criar um amuleto que tinha o formato de um coração, um amuleto contendo várias inscrições mágicas, que tinha o formato do coração, a mesma fisionomia do coração e até a mesma cor do coração. Eles arrancavam o coração da múmia, colocavam aquele amuleto no lugar como coração, e aí quando o espírito da múmia estivesse na presença dos deuses e ela arrancasse o coração dela para dar para os deuses colocarem na balança, ao invés dela colocar o coração dela, o que ela iria colocar seria aquele próprio amuleto. E como aquele amuleto era mágico, era divino, era maravilhoso, tinha várias fórmulas dentro dele que ajudavam ele a ser aprovado pelos deuses, assim que os deuses colocassem aquele coração falso, aquele amuleto com formato de coração na balança, ele sempre iria ficar no mesmo nível da pena da deusa Maat. Então os deuses diriam, como esse cara foi fiel enquanto era vivo, entre no paraíso. E às vezes o cara era um psicopata, entendeu? Estava entrando no paraíso. Então, essa era uma estratégia que os egípcios usaram para burlar os deuses. Essa foi uma estratégia que eles usaram, digamos, um jeitinho deles, o jeitinho, digamos assim, deles burlarem a deusa Maat e o deus Osíris, que era o juiz, nesse ritual todo. Só que o livro egípcio dos mortos e o amuleto que substituía o coração era muito caro. Os sacerdotes não vendiam ele para qualquer um, era algo muito caro. Porque uma pessoa que tivesse aquilo ali, ela já estava com a vida eterna garantida, entendeu? Além da mumificação, mais a chance de tu entrar no paraíso era redobrada. Então, tu não precisava se preocupar. Uma pessoa que tivesse dinheiro e pudesse comprar esses recursos mágicos, digamos assim, ela estava a um passo do paraíso. Ela só estava aguardando a morte para poder ir pro além, pro paraíso, sabe? Ela não precisava se preocupar com nada. Então, na continuação desse texto, falando sobre como os egípcios eles mumificavam, diz assim, abriu o abnômen para retirar as vísceras, que eram introduzidas em 4 vasos chamados canopos, apenas permaneciam no interior do defunto o coração e os rins. Cada um desses recipientes canopos representava um deus que garantiria o correto funcionamento dos órgãos no além. Antes de serem introduzidos nos vasos cerimoniais, eram lavados com vinho de palma,
polvilhados com perfume e enfaixados, de modo que sua conservação fosse perfeita. Iam separadamente o fígado, pulmões, intestinos e estômago. Só então se podia fechar o corpo, que era preenchido com resina de cedro, ervas aromáticas e perfume. A pele dos mortos ficava intacta, com exceção dos pés, que eram amputados por serem considerados impuros. Aqui começava outro processo longo e complicado, a vendagem. Para cobrir o corpo, empregavam-se cerca de 300 tiras de linho, cada uma com uma inscrição correspondente. Era em si a confecção de um traje barroco para chegar com dignidade ao local de descanso final. As bandagens eram banhadas em óleos aromáticos, as do rosto, de grande importância ritual, eram conhecidas pelo nome de armajos. Sobre a testa era colocada a da deusa Negeb, sobre as orelhas a do deus Tot, na nuca a de Neb, Joteb, etc. Nas bochechas punha-se uma muito especial em que se lia a palavra viva. Uma vez coberta a cabeça, procedia-se ao tamponamento dos orifícios naturais do corpo, sendo que para isso se empregava uma mistura de óleos de grande densidade. O ato seguinte era o de terminar de envolver todo o cadáver. Ao mesmo tempo que se realizava esse trabalho, outros sacerdotes faziam preces sem cessar, pela alma do defunto, pedindo ao céu um julgamento justo na outra vida. Envoltos pelo linho ficavam vários amuletos, como Ankh, a chave da vida, ou o olho de Horus. De grande significado havia o escaravelho, alado, no qual se escrevia alguma passagem do livro dos mortos, e o anel da justificação, colocado na mão direita, que proporcionava força no momento de comparecer perante os deuses. As bandagens eram sempre de cor branca, exceto as do faraó, tingidas de púrpura. Além disso, as unhas dos reis eram pintadas de dourado e em algumas ocasiões também lhes era colocada sobre a cabeça uma peruca de cores chamativas. No momento em que lhe colocavam as últimas bandagens, o sacerdote de maior hierarquia se aproximava do corpo sem vida e recitava esse último conjuro de preparação para a outra vida. Que seu olho veja, seu ouvido ouça, seu nariz respire, sua boca fale e sua língua articule belas palavras da morada do céu inferior. Depois que a magia tivesse tido seu efeito, submergia-se o corpo inerte em natrão, uma substância de asfalto cuja fórmula exata é desconhecida, como já comentado no primeiro capítulo, durante exatamente 70 dias. A múmia estava já preparada. Era então o momento da última despedida. Alguns dias antes de tirar o cadáver de sua imersão, preparava-se a comitiva fúnebre, composta por sacerdotes, familiares e amigos do defunto, e caminhava-se com o sarcófago até a tumba. Ali deixava-se para o ente querido uma grande quantidade de manjares, assim como objetos que lhe pudessem fazer falta na próxima vida. Reafirmavam com esse ato sua fé em que a morte não era um final, mas sim justamente o contrário, o princípio de uma nova existência. Então, na mumificação, matava-se inclusive os servos da múmia, e muitas vezes, ao invés de se matar os servos da múmia, colocava-se mel nos servos da múmia, colocava-se os servos da múmia, né, as pessoas que, quando aquele indivíduo era vivo, elas haviam servido aquele indivíduo, colocava-se essas pessoas untadas com mel vivas dentro do túmulo, né, e essas pessoas eram deixadas lá para serem devoradas por vermes, bactérias ainda vivas, né? E também muitas vezes se sacrificavam até seres humanos, né, para ter certeza que a múmia seria protegida espiritualmente para que nenhum ladrão entrasse, né? Os sacerdotes egípcios davam muito valor à magia. Os deuses egípcios, eles não eram que nem o Deus cristão. O Deus cristão, concebido pelo cristianismo, é um Deus perfeito, onipotente, onipresente, onisciente, presciente, etc, etc. Os deuses egípcios não. Eles poderiam cometer equívocos, se enganar. Eles eram tipo Superman. Imaginem a imagem do Superman. Ou imaginem a imagem do Batman, ou imaginem a imagem do Homem-Aranha, ou imaginem a imagem, sei lá, da mulher gato, da mulher gavião, e assim vai indo. Eles eram mais ou menos aquilo ali. Eles eram como que seres humanos dotados de grande poder e autoridade, mas não eram perfeitos, né? Alguns deles eram metade homem, metade animal, né? Outros eram só homens, outros eram só animais, mas eles não eram perfeitos, né? Eles poderiam cometer equívocos. Há uma lenda que fala que a deusa Ísis certa vez se viu diante do deus Amon. O deus Amon, em sua luta contra a serpente Apófis, né, que era a serpente de destruição, o deus da destruição Apófis, o Amon
ganhou a batalha, mas havia sido mortalmente ferido. Amon então apela para a deusa Ísis, que era a deusa da cura. A deusa Ísis então aparece para ele e diz: olha, em troca da cura, eu só darei a você a cura se você pronunciar o seu nome verdadeiro. Então o deus Amon, né, pronuncia o nome verdadeiro dele, e a deusa Ísis cura ele então da ferida, do machucado, da picada da serpente, enfim. E conta-se a lenda que só os sacerdotes da deusa Ísis conheciam o verdadeiro nome do deus Amon, e com aquele nome eles poderiam fazer milagres, feitiços, eles poderiam fazer milagres gigantescos acontecerem. A magia dos egípcios era tão famosa que haviam inscrições na terra da Mesopotâmia, e na terra de Canaã, e na terra dos Hititas, em várias outras terras ao redor dos egípcios, que dizem que os sacerdotes egípcios tinham o poder de levantar as suas mãos aos céus e fazer com que até chovesse sobre a terra, né? Mesmo em situações em que o céu estava totalmente azul e não havia nenhum sinal de nuvem. Havia um ritual, né, que era praticado no Antigo Egito, em que o sacerdote do deus Tote, que era o deus da sabedoria, o sacerdote do deus Tote ficava 3 dias sentado no chão, com as pernas sentado em posição de lótus, diante de uma prancheta, tendo um papiro e uma tinta com uma pena em cima. E ele deveria de incensar, né, pegar o incenso e incensar, né, aquela prancheta, bem como o papiro e a pena. E então ele deveria de ficar 3 dias inteiros de jejum, 3 dias e 3 noites em estado de jejum. Conta-se que depois que ele havia ficado em jejum absoluto, depois de 3 dias, o deus Tote apareceria para ele e contaria a ele fórmulas mágicas que aumentariam ainda mais a capacidade mágica dele. No caso, por exemplo, né, alguma coisa acontecia, né? A gente não sabe bem o que, mas alguma coisa acontecia. Porque imagine uma pessoa ficar 3 dias em jejum só para cumprir com um ritual. Se alguma coisa não acontecia, então, né, por que eles faziam isso? Havia a ideia também do faraó enquanto que aquele que devora os seus inimigos espiritualmente, sendo que originalmente os faraós de fato comiam a carne de seus inimigos. Mas depois, com o passar do tempo, eles foram se tornando mais civilizados e aí eles passaram a dar um sentido mais espiritual aí, né? Já não era mais aquele que comia o corpo dos seus inimigos, mas sim aquele que comia a magia dos deuses do povo derrotado, digamos assim. Comia a magia dos inimigos, o espírito dos inimigos, digamos assim. Sequestrava, se tornava dono, né? Seria essa a ideia. Uma das coisas que aparece escrito nesse livrinho que eu achei muito interessante é a ideia das estátuas falantes, né? Os antigos egípcios eles não viam as suas estátuas como meras estátuas. Para eles, as estátuas carregavam a energia vital dos deuses. Então, quebrar uma estátua de um deus na cultura egípcia era considerado o maior dos sacrilégios. Haviam alguns rituais em que o indivíduo perguntava para a estátua dos deuses, as estátuas dos deuses, e as estátuas dos deuses davam conselhos, né? As estátuas dos deuses aconselhavam o indivíduo. Conta-se que quando Alexandre o Grande entrou no Egito, o Alexandre o Grande fez perguntas para as estátuas do deus Amon-Ra e da deusa Ísis e do deus Osíris, e a deusa Ísis, as estátuas começaram a falar com Alexandre o Grande e contaram grande parte da vida do Alexandre o Grande para ele, assim ouviu. Até hoje não se sabe o que acontecia. Se as pessoas entravam em estado de transe devido a alguma espécie de alucinógeno, e aí achavam que as estátuas estavam falando, ou se haviam algumas estátuas que tinham uma espécie de mecanismo que alguém movimentava uma engrenagem por detrás e faziam de conta que a estátua estava falando, e as pessoas, né, não sabendo da tramóia que havia entre os sacerdotes, achavam que de fato aquelas estátuas estavam falando. E algum sacerdote ficava do lado fazendo de conta que a estátua estava falando, quando na verdade era a boca dele que estava falando sem se mexer, né? Como se fosse bonequinho, assim. Então até hoje não se sabe como é que aquelas estátuas se comunicavam com as pessoas. Inclusive era tão forte isso entre eles que haviam duas estátuas, né, as estátuas de Menon, que ficavam diante do sol nascente, e os antigos egípcios, em sua totalidade praticamente, diziam que aquelas estátuas cantavam ao amanhecer.
Quando os romanos mais tarde fizeram, na época de Júlio César, posteriormente a Júlio César, fizeram uma espécie de trabalho de restauração daquelas estátuas, porque na época dos antigos romanos aquelas estátuas já tinham muitos anos e já estavam caindo aos pedaços. Quando eles fizeram a restauração, acredita-se que eles tenham alterado alguma coisa ali que fez com que as estátuas parassem de cantar, né? E desde então as estátuas de Mênon nunca mais cantaram. Até hoje existe aquelas grandes estátuas de Mênon ali, mas hoje em dia elas já não fazem mais nada. Se era algum mecanismo que os antigos egípcios tinham, que nós não sabemos hoje em dia, né? Não se sabe, né? De repente era algum mecanismo, alguma coisa. Alguns dizem que os antigos egípcios tinham conhecimento sobre energia elétrica, e que os antigos egípcios eles até mesmo tinham lâmpada, né? Lâmpada elétrica, igual essas que as pessoas têm nas casas hoje em dia, né? Porque aí aparecem uns desenhos, né, que lembram muito uma lâmpada elétrica, né? E aparece aí escrito na parede assim, o Criador da luz, ou alguma coisa do tipo, o presente dos deuses que nos dá a luz, a vitória da luz sobre as trevas, enfim, dando a entender que havia uma espécie de dispositivo ali que, quando acendido, de fato fazia com que não houvesse trevas ali. Inclusive, as paredes daquele templo, eles não têm nenhum resquício de tochas. Então, como os antigos egípcios conseguiram escrever no escuro sem a ajuda de tochas, sendo que naquela época a única coisa que eles tinham para iluminar eram tochas, não se sabe. Talvez os antigos egípcios tenham chegado num nível tão grande de desenvolvimento que eles tivessem até mesmo conhecimento de eletricidade e tivessem criado uma espécie de lâmpada primitiva naquela época. Se descobriu no Antigo Egito uma bateria à base de óleo que produzia uma energiazinha elétrica fraca, mas que já era o suficiente para acender uma lâmpadazinha pequena. Então quer dizer que algum conhecimento provavelmente eles tinham. Foi descoberto também no Egito aviões, né, aviõezinhos assim em miniatura, que se uma pessoa segue aquela maquete, dá bem direitinho um avião capaz de voar, né? Então, que conhecimento era esse que os antigos egípcios possuíam? Ninguém sabe. Aí surgem os teóricos da conspiração, né? O senhor Eric von Däniken, com a sua obra Era os Deuses Astronautas, dizendo que os antigos egípcios tiveram contato com alienígenas do passado, né? Que deram aos egípcios um nível de conhecimento acima do normal, que era para eles terem uma tecnologia acima do normal. Existe também a lenda de Atlântida, que houve um terremoto terrível em Atlântida, e Atlântida submergiu, né? Hoje em dia a Atlântida estaria submersa nas águas, e o povo que morava em Atlântida, ele foi para o Egito, né? Uma parte dele foi para o Egito, outra parte foi para a terra dos Incas, outra parte foi para outros lugares. E aí aqueles que foram para o Egito tinham um grande nível de conhecimento desde a época de Atlântida, e aí eles levaram para o Egito esse conhecimento e criaram as pirâmides, e criaram a Esfinge, e criaram os grandes templos do passado. Na verdade, a Esfinge, por exemplo, segundo esse livro aqui, antigamente se acreditava que o faraó Kelpis tinha feito a Esfinge. Hoje em dia se sabe que a Esfinge possivelmente foi feita em 10.500 a.C. É. Há algumas teorias que dizem que foi feito por Kelpis, né, mas só que Kelpis, em uma inscrição, ele mesmo declara que aquela estátua já existia antes dele. Então, se aquela estátua existia antes dele, ele não pode ter sido o criador daquela estátua, né? Então, aquela estátua ela deve ter tido uma origem muito mais antiga, e acredita-se que tenha sido mais ou menos em 10.500, quando o céu do Egito, né, fazia com que o brilho, né, das estrelas de Órion, por exemplo, ficasse mais ou menos que sobre a estátua. Então acredita-se que os antigos egípcios tinham feito aquela estátua exatamente para representar na Terra a constelação de Órion, né, ao lado das pirâmides, que também seriam representações gráficas das estrelas de Órion, né. Enfim, existem muitas lendas ao redor dos antigos egípcios que hoje em dia pode ter sido lenda, pode ter sido real. Não se sabe até hoje se aquilo foi lenda, se aquilo foi real ou não, né? No caso, por exemplo, aqui, falando sobre
falando sobre a maldição da múmia, né, todos os arqueólogos, né, tanto o Howard Carter quanto o Lord Carnarvon, eles morreram, né, de maneira terrível pouco depois de eles terem aberto o túmulo de Tutankhamon, e vários dos arqueólogos que estavam com eles também morreram. Inclusive uma mulher que tocou na múmia morreu pouco tempo depois. Alguns morreram de ataque cardíaco, outros morreram picados por insetos que até hoje a ciência não sabe que inseto foi aquele. Outros morreram de loucura, se suicidaram, se atiraram de um prédio. Outros morreram de outras maneiras tão terríveis quanto. Então até hoje não se sabe como e nem por que aquelas pessoas morreram de maneira tão terrível. E na entrada do túmulo de Tutankhamon estava escrito: aquele que entrar nesse túmulo, né, aquele que o sono do faraó profanar, certamente morrerá. Algo mais ou menos nesse sentido. Então, foi o que aconteceu. E isso acabou fazendo com que Hollywood mais tarde criasse filmes e mais filmes sobre isso, né? Interessante no final é a ideia, né, de que alguns estudiosos, e no caso, por exemplo, esse daqui, né, esse que escreveu esse livro, ele diz que a religião dos egípcios não morreu, né? A religião dos egípcios não morreu, ela apenas mudou de nome, se chama hoje em dia cristianismo. Segundo esse autor aqui, e esse não é o único autor que fala isso, né? Existem vários outros autores que falam isso, que o cristianismo, na verdade, seria uma espécie de religião egípcia alterada. Aquela imagem da Virgem Maria amamentando Jesus, por exemplo, é uma imagem que lembra muito a deusa Ísis, né, amamentando seu filho Horus. A ideia de Jesus tendo 12 discípulos lembra muito a ideia de Horus tendo 12 discípulos. O nascimento de Jesus em 25 de dezembro, hoje em dia se sabe que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, mas o deus Horus nasceu em 25 de dezembro, né? A ideia de uma espécie de Páscoa, né, já havia no Antigo Egito, né? Não a Páscoa cristã e nem a Páscoa judaica, mas havia alguns elementos muito similares à da Páscoa, por exemplo, o peixe, né, o peixe que os cristãos hoje em dia tanto usam, né, como símbolo de Cristo, como símbolo de Páscoa, como símbolo, enfim, de cristianismo. O peixe já era usado no Antigo Egito como símbolo do próprio deus Horus, né? A ideia de Satã lembra muito o nome do deus Set, que era considerado o deus do mal do Antigo Egito. Enfim, há vários elementos, né? A palavra Amém, né? A palavra aramaica Amém, lembra muito a palavra egípcia Amon, que era o nome de um deus egípcio. A cruz, que os cristãos tanto veneram, se você olha em qualquer desenho do Antigo Egito, sempre os deuses egípcios tinham cruzes diante de si, né? Sempre era a ideia da cruz. Então, quer dizer, o cristianismo ele tem muita coisa assim da cultura egípcia. O cristianismo ele tem muita coisa da mitologia egípcia dentro dele. É interessante que nesse livrinho tem alguns hieróglifos assim desenhados em determinadas partes, assim, né? Na introdução de cada capítulo. Então, quer dizer, segundo esse... E aqui é a imagem, né, do túmulo de Tutankhamon antes de ser, né, totalmente esvaziado. Tudo isso que vocês estão vendo aqui era tudo feito de ouro puro. Tá? Não havia nada de prata, nem de nenhum outro material. Era tudo ouro puro. Esse barco aqui, representando o barco em que a alma do defunto entrava, era tudo feito de ouro puro. As próprias paredes do túmulo eram tudo feitas de ouro puro. Né? Ouro, assim, digamos assim, elas eram... não é que a parede fosse feita de ouro, mas sim, haviam pequenos elementos de ouro, assim, na parede, né, para fazer com que o brilho fosse ainda maior. Olha aqui, ó, no selo de Tutankhamon tu vê uma cruz, ó, e essa cruzinha aqui, que aparecia no selo de Tutankhamon, aparece em várias outras imagens do Antigo Egito, né? Se o cristianismo foi que criou a concepção da cruz, né, embora a cruz fosse usada pelos romanos como símbolo de maltratar, né? Eles usavam a cruz como punição física aos criminosos da época, mas no Antigo Egito essa ideia cristã de cruz como algo sagrado já aparecia no Antigo Egito também como algo sagrado,
né? E aqui esse patinho aqui que lembra muito uma pomba, né? Se um cristão visse isso daqui, ele ia achar que é o sinônimo de Jesus Cristo, né? Uma cruz, e um símbolo do Espírito Santo, que é uma pomba. Mas na verdade não tinha nada a ver, né? Aqui eram deuses egípcios que apareciam. Então, a ideia alguns elementos cristãos lembram muito elementos do Antigo Egito, né? O Antigo Egito ele tinha muito de cristianismo. O Antigo Egito ele supostamente gerou muitos elementos do cristianismo. Aqui tu tem o deus Set, né, que era o deus do mal, mas também era o deus da morte, mumificando, né, mumificando a múmia. Tu vê bem direitinho, parece a imagem do demônio, assim, né, e mais uma cauda saindo dele. Entendeu? Então, se um cristão olhasse isso daqui, ia dizer, não, isso daí é a imagem do demônio, né? Embora o demônio ele pareça mais com um bode, né, na cultura cristã tradicional. Mas tu nota que teve uma inspiraçãozinha de leve aqui, né? Essa figura do demônio com um rabo e chifres e coisas do gênero. Então, quer dizer, esse livrinho aqui é um livro fantástico, é um livro pequeno, né? Aqui, por exemplo, era um templo, né, um templo egípcio, o templo da deusa Isis, que ficava em Philae, né? Só que agora ele fica em outro lugar, ele fica em Agilca, ou Agilca, porque a ilhazinha de Philae agora está submersa, né, por causa do próprio tempo que mudou, né, o próprio clima do ambiente que mudou, e aí os egiptólogos tiveram que passar aquele templo de uma ilha para outra, a fim de fazer com que aquele templo se mantivesse intacto, né. Então, quer dizer, pessoal, é um livro fantástico, né, que enquanto os egípcios retratavam seus faraós como guerreiros, né, aqui tu tem a imagem do Akhenaton, né, o faraó herege, né, com a famíliazinha dele. Então, isso tudo fez com que os egípcios vissem o faraó Akhenaton como um faraó fraco. Aqui é a famosa imagem do Akhenaton, né, o Akhenaton, aquele faraó herege, né, que acreditava que havia somente um deus, né, que era o deus Amon-Ra, o deus Atom, melhor dizendo, e aqui ele aparece com um corpo parecido com um corpo de mulher, né. Então, quer dizer, é um livro muito bom, tá? É um livrinho muito bom, ele tem poucas páginas, ele não é um livro cansativo, né? Em poucas páginas tu já consegue ler ele com uma certa facilidade. Até hoje ninguém sabe, por exemplo, por que que os egípcios construíram as pirâmides. Existem várias teorias, mas nenhuma oficial, né? Tem uma história aqui que eu achei muito interessante, que é a história do primeiro espião, né? O primeiro espião da história, né? Que foi um homem que quando o Sesostris, né, o faraó Sesostris se tornou faraó do Egito, teve alguns generais que queriam matar Sesostris. Como aquele espião era da mesma família do Sesostris, ele ouviu isso e fugiu do Egito, foi habitar em Canaã, lá constituiu família. Mais tarde, depois que o perigo já havia passado, ele voltou para o Egito. Ele foi mumificado depois de morto, viveu longos anos ainda vivo, e depois foi mumificado depois de morto e foi tratado quase como um deus. E acredita-se que ele tenha sido o primeiro espião registrado na história da humanidade. Interessante, pessoal, que, uh, que no Antigo Egito, por exemplo, na questão da vida íntima dos casais, tudo era permitido. Tá? Tudo era permitido, não havia nada que fosse proibido. Mas segundo este autor aqui, a homossexualidade era mal vista pelos antigos egípcios, e o deus Set, que era o deus egípcio dos mortos e o deus do mal, ele era retratado muitas vezes como um homem efeminado, né? Então os antigos egípcios, segundo este autor aqui, eles não gostavam de homens que tinham fisionomia feminina. Tá? Homossexualidade, inclusive um dos juramentos que a alma deveria de fazer quando estava diante do deus Osíris, depois que a pessoa morria, era que ela não havia praticado nenhum ato homossexual em vida, né? Então, independente de ser homem ou mulher. Então os antigos egípcios eles não viam a homossexualidade com bons olhos. Alguns autores dão a entender que sim, mas esse autor diz que não, né? Diz que os antigos egípcios não viam a homossexualidade com bons olhos. Interessante que cada faraó tinha um conjunto de desenhos específicos. Esse daqui era do faraó
Ushebitz, tá? Faraó Ushebitz. Então, assim, é uma obra interessantíssima, tá? Quem de você... Aqui, ó, esse daqui é o nome egípcio do faraó Sesostris. Esse era o nome que ele usava, tá? O nome egípcio do faraó Sesostris. Então, quer dizer, é um livro interessantíssimo, né? A Esfinge, que é um dos grandes mistérios da ciência também. Por que que os egípcios construíram a Esfinge? Até hoje ninguém sabe ao certo. Nunca chegaram-se a uma conclusão final, né, do porquê que verdadeiramente os egípcios construíram a pirâmide. Aqui está o nome do Tutmoses I em egípcio, né, o nome dele em hieróglifos, né. Aqui tu tem o olho de Ísis, né? Alguns chamam de olho que tudo vê, outros chamam de olho de Horus, outros chamam de olho de Ísis, né? Isso daqui já se tornou muito famoso, né, em vários tipos de religião, inclusive. Alguns esotéricos, né, inclusive, acreditam que as pirâmides do Egito, olha o símbolo de Miquerinos, né, o símbolo egípcio do faraó Miquerinos, que é ao lado de Kefren, né? Kefren e Miquerinos foram os primeiros faraós do Egito, né? Kelpis, Kefren e Miquerinos foram os 3 primeiros grandes faraós do Egito. E a cada um deles foi feita uma das 3 grandes pirâmides de Gizé, né? Então, essa daqui era uma pirâmidezinha original, né? Porque logo no início eles não conseguiam fazer pirâmides perfeitas, então eles faziam essas coisinhas aqui, né? Teve inclusive a imagem de pirâmides que caíram, inclusive na época em que os egípcios ainda estavam vivos, né? E isso servia para eles de lição, né, de que eles deveriam se aperfeiçoar um pouquinho mais na construção. Então, aqueles que acham que os egípcios construíram do nada, não. A própria história está aí para nos mostrar que eles foram construindo aos poucos, errando, acertando. O faraó Menés I chegou a fazer, inclusive, uma barragem para impedir que a água entrasse na cidade de Tebas quando o Nilo transbordasse, né? Porque todos os anos o Nilo transbordava e quem estava por perto se afogava. E como eles precisavam do Nilo para plantar, para cultivar plantas e para alimentar os seus animais e para que eles pudessem também beber água potável, então eles não podiam fugir do Nilo, eles precisavam do Nilo. Então, nos momentos em que o Nilo transbordava, o faraó Menés I mandou construir uma barragem para que quando isso acontecesse, a cidade de Tebas pudesse viver tranquilamente até que as águas do Nilo voltassem ao normal, né? Só que o primeiro muro, né, construído por ele, né, foi um fracasso, né? As águas do Nilo atingiram o muro, assim, atingiram aquele muro construído para barrar, né, atingiram a barragem e foi um fracasso monumental, matou um monte de gente e aí depois eles se aperfeiçoaram mais um pouco e construíram uma barragem melhor que daí não deu problema mais nenhum. Então aqui tu tem a imagem, né, dos deuses egípcios, né, dos monumentos, né, que aparecem. Então, quer dizer, é uma obra fantástica, tá? Aí tu tem sempre a imagem do deus Set, né, o deus Tot, que era o deus com cara de Ibis, né, com fisionomia de Ibis, era também o deus da sabedoria no Antigo Egito, tá? E foi ele que ensinou, segundo a mitologia egípcia, foi ele que ensinou os homens a escrever. Aqui está o símbolo egípcio do faraó Kefren, que foi um dos primeiros 3 grandes faraós do Antigo Egito, né? E mais o pingente de Tutankhamon aqui do lado, né? Aqui aparece o faraó sempre como guerreiro, né, portando uma espada portando sempre uma espada, né, a ideia de uma espada. Essa imagem aqui do faraó é muito similar à imagem do deus Baal, né, de Canaã. E aqui aparece o faraó pegando uma pessoa, né, e batendo na pessoa com machado para matar, né. Essa era a imagem que eles tinham do faraó, o faraó guerreiro, né. Então, por isso que quando o faraó Akhenaton mandava fazer imagens dele bonitinho, tudo certinho, né, com a família dele, né, os egípcios não aceitaram. Eles estavam acostumados com essa imagem do faraó como alguém guerreiro, que mata os inimigos, os adversários, que come a carne deles até mesmo, enfim. Aqui é uma imagem de agricultura do Antigo Egito, como é que eles praticavam a agricultura, né?
Então quer dizer, nossa, assim, ó, quem gosta de coisas sobre o Antigo Egito, aqui é o deserto do Saara, né? Quem gosta de coisas do Antigo Egito, informações sobre o Antigo Egito, curiosidades sobre o Antigo Egito, vai se beneficiar muito, né, com esse livro aqui. Esse livro possui vários detalhes sobre o Antigo Egito. Tá? Aqui aparece também a imagem do Champollion. Champollion foi o primeiro homem a traduzir os hieróglifos egípcios. Antes dele ninguém sabia o que aqueles hieróglifos significavam. Enfim, pessoal, tá aí. Tudo que eu pude mostrar para vocês sobre esse livro eu mostrei agora. E tem muitos outros detalhes que eu não mostrei. Portanto, leiam esse livro. Tá? Compre esse livro, leiam esse livro, ele vale muito a pena. Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue, participe. Um forte abraço, até mais.